Então, para dar uma continuidade ao contexto de análise de dados, que é a nossa série, o que a gente tem que pensar aqui? Só fazendo uma retrospectiva a respeito de tabelas fatos, né? Dentro de um banco de dados, todo sistema tem um banco de dados, e aqui dentro dele existem as tabelas fatos, que são as tabelas, né, que são usadas para dados, né, para compartilhar os dados. Isso é um conceito de data warehouse. E essas tabelas geralmente são integração de outras tabelas, né? Geralmente o sistema de despacho, né, tem várias, né? Todo sistema tem, né? No caso, o sistema de despacho são tabelas que cruzam linhas de operação, linhas de apropriação, linhas de tempo, né? Como, por exemplo, a que a gente vai trabalhar hoje, que é o ciclo detalhado. Então, existem várias formas de você poder acessar esses dados, né? Primeiramente, o ciclo detalhado, essa tabela fato, né? Ela é ligada aqui, ó, no banco de dados, só colocar aqui para a gente entender. E você pode acessá-lo de várias formas, né? Qual que é uma forma? Pode ser direto ao banco, pode ser direto através de um web API, né? Então, o usuário aqui, ele vai ter, por exemplo, pode ter um relatório no sistema, um relatório. Vou mudar aqui meu relatório no sistema, que já está pronto. Ele pode ter um dashboard, ele pode vir aqui o usuário e acessar através de uma web API, que é mais seguro. Ele pode fazer uma conexão direto com o banco de dados, né, que não é muito indicado isso, né, fazer essa conexão, mas o usuário vai trabalhar com isso, né? Dessa web API, esse banco de dados aqui, ele pode usar ferramentas, por exemplo, como o Power BI, ele pode usar um Excel e outras ferramentas aqui. Então, se a gente pegar esse contexto, né, esse conceito, e entender que a tabela fato ela vai replicar algumas situações, no caso, num sistema de despacho, é muito importante ter os dados do ciclo, né? Então, o que a gente faz aqui no EasyMind? A gente exporta, uma opção que eu vou mostrar agora é a do massa de dados. Você pode vir em relatórios, ciclo detalhado, e você pode exportar, por exemplo, vou exportar aqui do que aconteceu no ciclo no meu banco do ano passado, do mês passado. Vou pegar setembro aqui. Ó. Então, eu vou buscar os dados. Essa aqui é uma forma, né, de trabalhar, né? Qual que eu estou usando aqui? Eu estou usando esse aqui, ó. Eu vou pegar essa visão, vou conectar através direto de um relatório ou massa de dados, ó. Então, eu estou exportando ela aqui. Só vamos fazer os outros exemplos depois, mas primeiramente seria isso. E nós vamos trabalhar esses dados para poder montar um relatório dinâmico, né? Vai ter várias opções aqui. E aqui, quando você exporta, né, no EasyMind, você tem a opção de exportar, sim, e aí o EasyMind vai gerar os dados que você selecionou. Ó. Então, ele vai começar a criar aqui a exportação. Então, o que é importante aqui? A gente passar depois para uma visão dos dados, né? Vamos entender esses dados do ciclo detalhado. Ó. Isso. Aqui já são os dados que nós vamos estar estudando, que é o ciclo detalhado. Então, isso aqui corresponde todo o ciclo do equipamento, né? Então, onde que começa isso aqui? Como é que a gente entende o ciclo do equipamento? Ó, vou pegar aqui só para voltar para vocês verem. Ele vai ter todo o contexto do final do ciclo, né? Então, o ciclo aqui para a gente, ele termina no final da básica. Então, a primeira situação, né? A primeira ocorrência, o primeiro estado dele aqui, é movimentando vazio, porque ele acabou de entrar, né? Ele acabou de bascular. Aí depois ele tem o fila, carga, o manobra,
carga, o carregando, aí ele vem movimentando, cheio, o fila báscula ou descarga e o descarregando, né? Eu vou colocar aqui para ficar legal tudo igual. Descarga. E aí depois o próximo que ele tem, descarregando. Então esse é o ciclo, né? Que é uma linha do tempo que a gente tem, né? Por isso que a gente tem vários cruzamentos, né? E aqui nós temos outros itens, né, que são importantes. Dentro desses aqui são todas informações de tempo. Por exemplo, qual que é a atividade, que aí corresponde à origem, destino, material, qual que é o equipamento do ciclo, né? Que é o equipamento, por ciclo, a gente tem a referência do equipamento de transporte, vou colocar aqui o tag transporte, ó, a tag da carga. Aí nós começamos a trabalhar os tempos e os outros itens aqui que eu vou mostrar direto na planilha para todo mundo, né? Então, o que é importante aqui, ó? Isso aqui é o que eu acabei de escrever, não tinha feito a transição lá, mas aqui, ó, movimentando vazio, fila carga, manobra carga, carregando, movimentando cheio, fila descarga, descarregando. Esse aqui é o ciclo. E nós temos aqui algumas outras propriedades que são importantes, ó. Existem várias também que nós temos que trabalhar elas. Por exemplo, se a gente pegar aqui ó, vou voltar no ciclo aqui. Excel e vou trazer para cá. Ó, Excel. E aí eu exportei aqueles dados. E aí nós temos tudo que eu falei, a tag, que é uma propriedade. O ciclo ID ele gera automaticamente, porque não pode ter ciclos com os dados iguais, né? Então é uma chave única. Ano, mês, dia, que é uma propriedade, hora início do ciclo, hora fim do ciclo, o turno daquele ciclo, a turma, classificação do equipamento de transporte, a frota do equipamento de transporte, o setor que está designado, que pode ter vários setores ali, né? Pode ter barragem, pode ter mina, pode ter indústria. Qual que é o operador, qual que é a tag da carga, operador da carga, classificação da carga. Todos esses itens aqui são propriedades importantes dos nossos dados de ciclo detalhado. Frota carga, qual que é a mina, pode ter várias minas dentro do contexto. A atividade, setor da atividade, origem, destino, o tipo de atividade, especificação de material, e aí a gente começa a ter a densidade do material. E aí, depois além dessas propriedades que nós temos, toda do material, da origem, do destino, da carga, do operador, do transporte, nós temos aqui também todos os dados que eu citei antes, ó. A distância do vazio, distância cheio, a distância planejada daquele ciclo, a distância de DMT, a distância total, a distância cheio por vazio, que é uma referência do que você andou cheio por vazio. O operando vazio, aqui são todos os dados de tempo de ciclo que eu falei mais cedo. Ó, vou colocar ele de outra cor. E o próprio ciclo. Você tem dados também, propriedades de velocidade vazia, velocidade cheia, velocidade média, do ciclo completo, qual que é o fogo, qual que é a massa, o tipo de input é muito importante, você saber se foi um input manual, um input embarcado, a observação daquele ciclo, se foi alocado pela máquina de carga, se foi gerado pelo controle de ciclo, e se o ciclo é válido. O que quer dizer ciclo válido? É apenas uma condição para falar que ele respeitou todas as atividades aqui de fila, de operando cheio, operando vazio, né? Então, isso aí que você pode ver que pode melhorar, ter que melhorar o apontamento daquele operador, ou melhorar alguma função automática que não foi feita. Então, o que é importante a gente pensar aqui? Ó, eu estou trabalhando aqui com... eu exportei o mês inteiro, estou trabalhando aqui com 55.465 ciclos. E aí existem várias visões que a gente pode trabalhar dentro dele, tanto desde as propriedades que eu falei antes, que são de operador, de transporte, de atividade, de material, e a gente pode trabalhar aqui também com a questão dos tempos dele, os tempos do ciclo. E agora é que nós vamos fazer isso. Existem várias formas de fazer, mas primeiro a gente tem que selecionar nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Eu vou renomear essa planilha aqui para dados. E qual que é o nosso objetivo aqui? Vamos trabalhar, por exemplo, o tempo de ciclo completo e vamos ver ele por tipo de material e frente. Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Eu vou trabalhar e organizar esses dados, né? A gente tem estratégias, né? Podemos, o que eu vou usar aqui é o decil, nós temos funções de decil pronta, para a gente poder isolar isso. Mas existem algumas regras para a gente poder isolar isso. Como que pode ser? Deixa eu voltar aqui na web para todo mundo entender. Ó,
Se a gente for trabalhar com o templo de ciclo, que além das propriedades aqui nós temos os templos, né, que é esse aqui, o templo de ciclo, o que a gente tem que pensar? Se for trabalhar e aplicar uma metodologia igual ao DCIL, vamos dividir em 10 partes, né, e categorizar os dados para ver quais são possíveis, se eu aplicar ele na planilha direta, ele vai poder retirar os dados para mim, que não são zerados e que são aí mais do que o dobro, né? Então, assim, o 1 e o 10 ali, a parte do decil, pode esconder alguma coisa. O que é legal? Primeiro, a gente definir como a gente vai trabalhar, o que a gente quer analisar. Vamos analisar aqui o templo de ciclo por origem e destino. Vamos pegar por atividade. Então, a primeira coisa que a gente faz é filtrar por atividade, e aí naquela atividade, né, a gente vai aplicar o decil nela. Por quê? Porque a gente não expurga dados gerais do ciclo, né? A gente expurga por atividade aqui. Isso aí eu vou estar explicando agora na continuação.